Esta noite eu quero ministrar uma breve palavra no seu coração, que é entrando no descanso do Senhor. Fala para essa pessoa que está do seu lado, você vai desfrutar do descanso do Senhor. Eu não sei, mas eu vou perguntar, porque talvez tenha alguém que não goste. Mas alguém aqui gosta de descansar? Levanta a mão. Uau, entramos no período de férias escolar. É a hora que os pais não descansam. Amém? Mas o clima muda, não muda? E quando nós falamos de descanso no Senhor, eu acredito que seja algo que Deus sempre planejou do homem desfrutar. Olha que interessante que Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. Então entenda algo comigo, o primeiro dia do homem foi o dia de descanso. Quando Deus cria o homem, o primeiro dia que o homem desfruta é o dia do descanso de Deus. Existe uma porção especial para a minha vida e para a sua vida, ainda hoje, ainda esse ano. Sabe, eu não sei como foi o ano inteiro para você. Talvez muitas vitórias, talvez muitas frustrações. Mas chega uma hora da nossa vida que alguém tem que nos pegar e nos chacoalhar para que a gente possa verdadeiramente viver a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre descanso? Abra comigo a sua Bíblia, Lucas 12. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 31. Você está feliz? Vou perguntar de novo, dá um glória a Deus bem forte junto comigo. Você está feliz? Glória a Deus, obrigada, Senhor. Lucas 12, do 22 ao 31. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você vale muito mais do que os pássaros. Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo, os lírios do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala, não fica aflito, não fica angustiado, não fica preocupado. Procurando sempre o que comer e o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando essas coisas. E agora eu quero profetizar sobre a sua vida. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Ei, você tem um pai, eu tenho um pai, nós temos um Senhor, nós temos um dono, nós temos alguém que cuida de nós todos os dias da nossa vida. Portanto, tome uma postura diferente. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E Deus lhe dará todas. Fala para essa pessoa que está do seu lado, todas. É quantas coisas? Em inglês? Em aramaico? Em hebraico? Irmãos, todas é todas. Ele nos dará todas essas coisas.
Eu agradeço a Deus por essa palavra, porque Deus sabe o quão difícil é para o ser humano entrar no descanso. Sabe que você pode tirar férias, você pode tirar um mês para se separar, e isso é sensacional. Mas se você não estiver descansando por dentro de você, o lugar que você vai não é capaz de te dar isso. Você já conseguiu passar por situações aonde você se prepara e algo estressante acontece aonde você vai? E você diz, eu não vim para descansar? Por que o problema conseguiu chegar até onde eu estou? Porque quando Jesus ensina sobre o descanso, ele não está dizendo que o descanso é um dia, mas o descanso se tornou uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então, quando nós entramos no descanso, nós estamos entrando na vida de Deus. Nós estamos entrando no estilo do reino. Nós estamos pensando como Deus pensa. Nós estamos vivendo como Jesus viveu. Nós estamos cumprindo a palavra do Senhor em fé. Então, descansar não é algo fácil. É algo que você vai precisar se forçar todos os dias para fazer. Então, o salmista Davi falou na sua palavra: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a sua voz, porque um coração angustiado não se conecta a Deus. Um coração triste não se relaciona com Deus. Um coração perturbado não consegue ver o que Deus está fazendo. Só enxerga o que não está acontecendo. Então, essa passagem, Jesus está falando lá no Sermão do Monte, há quase 2000 anos, sobre um assunto que afeta a minha vida e a sua vida até os dias de hoje. Quando nós vemos a palavra original, no grego fala merinao, e ela aparece 19 vezes no Novo Testamento. E por 5 vezes Jesus cita o termo preocupação no versículo 22, 25, 26, 29. Olha a importância que Jesus está dando a uma palavra que nos afeta diariamente. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez você já esteja preocupado com o amanhã. Talvez você já está preocupado em pagar uma dívida que vence amanhã. Talvez nós estamos sempre sendo conduzidos a olhar o futuro e a olhar o passado e nunca desfrutar o presente. Então, a pessoa que ela está ansiosa, que ela não descansa, ela não desfruta hoje, ela não desfruta agora, mas a minha pergunta é, qual a garantia que você vai ter o amanhã? A palavra diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Do que você vai comer, do que você vai beber, do que você vai vestir. A sua preocupação não aumenta o seu tempo de vida. E eu diria mais, pelo contrário, encurta o seu tempo de vida. A ansiedade te estressa, a ansiedade deforma o seu temperamento. A ansiedade mexe com você, com a sua alma, a ponto de você ser orgulhoso, e por isso nasce a ansiedade, onde você pensa que tudo que você conquista vem da força do seu braço. Então, quando a palavra diz não andeis ansiosos, não é uma sugestão. Não é uma dica. A palavra, Jesus não está dizendo, eu acho que vocês não deveriam. A palavra é uma afirmação. É algo que Jesus está mandando que nós venhamos a obedecer. Não andem ansiosos. Então entenda a entonação. Não é não andem ansiosos, talvez. Não é não andem. Porque quando você anda ansioso, você se distrai. Você se preocupa. A ansiedade ocupa você antes da hora. Ela te tira do foco. Ela te tira do propósito. Então você consegue sentar na cadeira, mas a sua mente está em outro lugar. Não tem uma bem Lídia na igreja. Lídia?
Não tem um amém. Não tem um glória a Deus. Eu vou dar uma segunda chance. Lídia, não tem um amém, não tem um glória a Deus. Porque nós precisamos assumir a responsabilidade, e é isso que Jesus fez quando ele estava falando dessa palavra no sermão. Não adianta vocês viverem algo, falarem algo que vocês não estão vivendo na prática. Jesus, ele fala, não andeis ansiosos, e depois ele diz, não vos entregueis às inquietações. As inquietações são as agonias, o desespero, você não consegue ficar concentrado, o coração acelera, o mal-estar chega, você não consegue desfrutar. Vira para a pessoa que está do seu lado, pega na mão dela e fala, não andeis ansioso. Vira para o de trás agora e fala, não se entregue às inquietações. Agora chegou a hora de você profetizar para a pessoa que está do outro lado de você. Deus está cuidando da sua vida. Quando Jesus fala sobre uma palavra como essa, Jesus ele está ensinando que a ansiedade ela pode até vir sobre nós. Mas nós não podemos nos deixar ser dominados. E é por isso que eu falo com muita propriedade. Porque eu consegui, não sei como, tá, irmãos? Eu não sei como eu consegui essa façanha. Mas eu consegui experimentar a depressão com ansiedade junto. Já pensaram o que é isso? Em um momento da minha vida, o inimigo conseguiu roubar o meu presente a ponto de eu só ficar presa no passado e só presa no futuro. E quando você fica preso no futuro, começa a vir sintomas estranhos. Você começa a ter reflexos no seu corpo físico. A ansiedade traz medo. Você fica com medo de não acordar amanhã. Você fica com pânico. Porque parece que tudo depende somente de você e que não tem ninguém cuidando de você. Só que nós precisamos pegar o controle de novo. Nós precisamos viver a palavra na prática. O Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa noite, ei, o inferno não tem decreto oficial sobre a sua vida. A última palavra vem dele, a última resposta vem dele, o sim vem dele. E como que eu consigo vencer, pastor, a ansiedade? Primeira coisa, você vai precisar entender de onde ela vem. Qual é a origem da ansiedade? Não tem como eu vencer algo se eu não sei de onde ela nasce. O que provoca isso em nós? E quando nós começamos a entender o motivo, automaticamente a gente consegue tratar as raízes do problema. E aí a gente começa a perceber, ok, eu não confio em Deus. Porque talvez alguém um dia me deixou. Olha que interessante, e eu costumo falar isso em muitos lugares, quando eu estou conversando com as pessoas, ministrando a palavra. O quão importante é a sua infância. A figura masculina é essencial na vida de uma criança. A figura masculina é essencial na vida de uma família. E eu me recordo que quando meu pai não estava em casa, deixou nossa casa, foi embora. Eu tinha um sentimento de insegurança quando as portas se fechavam para a gente dormir. Olha quantas coisas vão gerando em nós que não começou hoje. Talvez você não confie em Deus hoje, porque talvez tenha faltado algo na sua vida lá atrás. Alguém não supriu uma necessidade sua. Tudo tem uma raiz, nada nasce de um dia para o outro. Só que eu quero falar biblicamente qual é a origem da ansiedade. Aonde a ansiedade nasce? Por que de repente acordamos preocupados? Parece que não confiamos em Deus. Primeira preocupação que essa palavra vem nos ensinar é a preocupação com as coisas essenciais. Lucas 12, 22, abra comigo a sua Bíblia aí de novo.
Preocupação com coisas essenciais trazem ansiedade. A palavra diz: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Jesus, ele sabia que as pessoas viviam dificuldades no seu tempo. Naquela época já havia dificuldades. Havia injustiça, exploração, escravidão. E quando Jesus fala isso, ele fala de coisas comuns, para representar o quanto isso nos perturba. Nós ficamos preocupados com a notícia. O valor da comida está subindo. Já viu os nossos comentários? O arroz está muito caro. Quando que comerei? Quando que eu desfrutarei do azeite novamente? Isso são preocupações de coisas essenciais. E por isso Jesus é tão assertivo, porque ele diz: não se preocupe com o que você vai comer, porque ele sabe que isso também te traz preocupação. Não se preocupe com o que você vai vestir. Ele está dizendo: ei, eu sei o estilo de vida, eu sei como é um governo humano, eu sei o que acontece, as injustiças, as explorações. E ele continua dizendo, ele usa termos como semeadura, colheita, fiação de tecidos, no versículo 27. No versículo 33 ele fala sobre bens, no versículo 34 ele fala sobre tesouro. Jesus, ele fala até no versículo 25 sobre a unidade de medida, o côvado. Para falar sobre o quê? Sobre trabalho. Um dos motivos que nos causam ansiedades. E aí eu observo que a ansiedade ela pode ser de dois tipos. Tem dois tipos de ansiedade e a maioria das pessoas não sabe identificar. É a ansiedade positiva e a ansiedade negativa. A ansiedade positiva, ela fala de coisas que deseja ter ou fazer, isso te dá prazer, algo que você planeja. Você diz: uau, no próximo ano eu vou para uma próxima etapa tal, nos estudos, ou eu vou ser promovido, ou eu vou fazer uma bela viagem, ou eu vou casar, ou eu vou ter filhos. É uma ansiedade positiva. É algo que te dá prazer e depois você pode ler em casa, eu não vou ler agora por conta do nosso horário. 2 Timóteo 1,4, Tiago 4, do 13 ao 15. Você vai ver que existe uma ansiedade positiva, que Deus ele não repreende a gente de ter. Mas existe uma ansiedade negativa, que é o medo de que as coisas aconteçam. Essa ansiedade nos paralisa. E você tem que tomar muito cuidado, porque mesmo a ansiedade positiva, quando não acontece o que você espera, você se frustra. Então olha como é um sentimento prejudicial demais. Se você está esperando por algo e isso não acontece, isso te traz um sentimento ruim. Mas também, quando eu paro para olhar a ansiedade negativa, a palavra em Provérbios diz que aquilo que você teme é aquilo que acontece. É exatamente isso. A ansiedade negativa, ela teme o mal antes de acontecer. É quando você diz: eu acho que é melhor eu não sair na rua, porque eu acho que pode acontecer algo ruim comigo. E algo ruim acontece. É quando você pega o carro para dirigir e você diz: mas já pensou se o pneu furar? E o pneu fura. É quando você diz: eu acho que é melhor eu não fazer algo, senão algo vai acontecer de ruim. E quando você faz, algo de ruim acontece. E é sobre isso que Jesus tem falado. Ele fala: vocês precisam aprender a se dominar. Cuidado com as ansiedades das coisas essenciais. As coisas comuns também te preocupam. As coisas comuns também te tiram do eixo. As coisas básicas da vida também podem tirar você de desfrutar da presença do Senhor. Por isso ele diz: não ande ansioso com o que você vai comer amanhã.
o que você vai comer depois da manhã. Olha quantas perturbações que nos impedem de entrar no descanso, de desfrutar. Vira para essa pessoa linda que está do seu lado, fala para ela, não ande ansioso com o que você vai comer ou beber, porque eu vou pagar seu lanche no final do culto, aleluia. Gente, que é isso? Tem irmão que não está nem falando, quer deixar o irmão ansioso. Vira para o de trás e fala, não fica com ciúme não, eu pago o seu também. Não ande ansioso, não ande ansiosa. Então, a primeira coisa que nos impede de entrar no descanso é a preocupação com coisas essenciais. O que nos impede? Repete aí. Preocupação com as coisas essenciais. O que te impede? Preocupação. A segunda preocupação que nos impede de entrar no descanso de Deus é a preocupação com o tempo. Repete comigo, preocupação com o tempo. Agora a gente vai falar junto. 1, 2, 3 e... preocupação com o tempo. Lucas 12, 25 diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A questão do tempo, irmão e minha irmã, também é uma fonte de ansiedade. Porque nós vivemos para cumprir prazos. Então já observou que tudo tem prazo. Eu estava vendo agora há pouco tempo a galera do Enem, alguém que fez Enem. O Enem mexe em todas as áreas do jovem. Mas eu vi um vídeo onde o portão estava se fechando e todo mundo fez um corredor meio que polonês. Corre, corre, corre. Quando eles viram que o menino não ia entrar, começaram a empurrar o menino. Foi igual um salsichão assim, ó. E eu falei, meu Deus, que pressão. Por quê? Porque quando dava a hora de fechar o portão, fechava o portão. E olha como é a nossa vida. Olha como nos acelera os prazos, as horas. A vida corrida desse mundo moderno que estamos hoje exige horários, datas para tudo. Desde a partida de uma viagem, um atendimento marcado, até um pagamento de contas. Já fica assim, é dia 5, dia 5, dia 5, dia 10, dia 10, dia 10, dia 15, 15, 20, 20. Ei, irmão, você tem conta o mês todo, não é assim? Como diz o pastor, cadê ele? Tá atrás. As contas estão igual às misericórdias, se renovando a cada manhã, o que é isso? Você mal acaba de pagar uma, a empresa já te manda do próximo mês, é ou não é? E você mal consumiu. Olha como a aceleração está fazendo a gente ficar cada vez mais ansioso. E você diz, eu preciso resolver. Muitas ansiedades estão relacionadas ao tempo. E a ansiedade tem duas origens em relação ao tempo, passado e futuro. A ansiedade do passado é uma ansiedade por causa de coisas que aconteceram durante a vida e te causaram mais lembranças. O seu feedback negativo do passado te traz uma ansiedade péssima. É algo parecido acontecer, vira um gatilho em você. Mas a palavra em Lamentações 3, do 21 ao 23 diz, mas a esperança volta quando penso no seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. E esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Nós precisamos declarar isso para segurar o passado. Nós precisamos deixar o nosso passado morrer de fome. Ele não pode mais respirar. Nós precisamos matá-lo, porque senão ele vai nos matar. E tem a ansiedade do futuro. A palavra que Jesus diz em Lucas várias vezes fala de preocupação.
Você se ocupa antes do tempo. Então é preocupação com coisas que ainda vão acontecer. Vão acontecer não significa que vai acontecer. Já viu? Existem pessoas que morrem às vésperas. Você diz, eu acho que eu não vou conseguir. Ai, vai chegar. E quando você observa, nada aconteceu. A palavra diz algo para mim, para você, em relação à preocupação. Abra comigo sua Bíblia, Filipenses 4:6. Não se preocupem com... Oi? Boa noite. Não se preocupem com... Então, gente, isso aqui é nada. Vamos juntos? Não se preocupem com... Fala bem no ouvido da pessoa agora, quando a gente for repetir do seu lado. Não se preocupem com... Agora para o outro lado. Não se preocupem com... Mas, em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Agradecido de quê, pastora? Agradecido de que você foi respondido. Isso é confiar. Você faz uma oração agradecendo de que você já recebeu a resposta de Deus. E eu quero profetizar na sua vida, nessa semana ainda. Estamos entrando no final de semana. O Senhor vai responder às suas orações. Nessa semana ainda você vai ouvir de Deus a resposta que você está esperando. Entenda, quando você ora, você diz ao Senhor, o Senhor é o dono do tempo. Quando você ora e agradece, você diz, não foi eu que criei o tempo. O tempo não pertence a nós. Nós não conseguimos, Senhor, mudar a ordem natural de nada. Mas o Senhor pode cuidar do nosso coração e da nossa mente. Você vai perseverar, e eu declaro sobre a sua vida, você não vai parar, você vai continuar com a mente e o coração protegido, esperando a resposta de Deus. Então nós não somos dono do tempo, mas somos filhos do dono do tempo. Se somos filhos do dono do tempo, podemos entregar a Ele. É isso que Jesus diz. Lance todas as vossas ansiedades. Lance, eu não posso ficar com elas. É interessante porque eu moro em um condomínio com elevadores e eu observo que todas as pessoas que sobem com muitas bolsas continuam com as bolsas segurando, mesmo com o elevador subindo. E eu sou a primeira a colocar as bolsas todas no chão. Porque é como se eu tirasse o peso de mim. Já que eu vou subir, eu não posso subir com essa pressão de mais peso, mais peso. E eu comecei a analisar e observar por que todo mundo sobe segurando as bolsas. Sabe quando você chega do mercado com muitas bolsas que o dedo está gangrenando? Que você diz assim, lá ficou pendurado esse. E você diz, na primeira oportunidade com peso, o ser humano quer soltar o peso, mas eu observo quão resistente o ser humano é de segurar. Ele não abre mão, ele não solta, ele não deixa cair. Só que o elevador está subindo. E se você está num lugar seguro e o Senhor quer te elevar, chegou a hora de você deixar as bolsas no chão. Ei, chegou a hora de você tirar a mochila pesada. Chegou a hora de você deixar as bolsas e começar a experimentar o Espírito Santo te elevar, fazer você subir, fazer você chegar num outro nível, deixando o peso do nível passado lá atrás. Existem coisas que você não pode levar para o próximo nível. E por isso carregamos o passado nas costas. Mas ei, se Deus está fazendo algo na sua vida hoje,
Ele está te pedindo, deixe o peso para trás. Não deixe a preocupação com o tempo te dominar. Pastora, mas como será esse fim de ano? Como será a ceia de Natal na minha casa? Ei, vai ser a melhor ceia que você vai ter na sua vida. Pastora, mas eu sinto vontade de sair e comprar algo. O Senhor vai te dar condições de você comprar aquilo que você quer. Nós precisamos confiar num Deus. Irmãos, eu postei nos meus stories esses dias, que é o que Deus está ministrando essa palavra. Ele diz, olhem os pássaros. Você precisa ir atrás de um pássaro e observá-lo. Eu nunca vi eles tendo um colapso nervoso. Eu nunca vi um pássaro arrancando suas próprias penas e falando, estressei. Vou embora disso aqui porque não tem comida. Já viu? Eu fui para minha varanda, analisei eles, eu falei, não tem ninguém estressado por aqui? Todos voando tranquilamente, parava, aparentemente conversavam entre si. Depois voltavam a voar. Só voa quem está sem peso. Não, você não entendeu. Vou falar de novo. Só dá voos altos quem não carrega peso nas suas mãos e nas suas costas. Você só consegue voar, experimentar, quando você sabe que você vale muito mais do que os pássaros. Você tem muito mais valor. Ei, se você está nessa terra, vivo hoje, eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Suporte o processo, porque Ele está cuidando de seus dias. Não se preocupe, Ele é dono do tempo. Quando o seu tempo acabar, os seus olhos irão fechar. Mas se seus olhos não fecharam, é motivo de gratidão você reconhecer tudo que Deus tem feito até hoje. Ei, você se alimentou hoje, você abriu seus olhos hoje, você foi trabalhar hoje, você veio ao culto hoje, celebrar a vida de Jesus. E isso tem que ser motivo de nos mover em gratidão, porque nós não podemos ser dominados pela ansiedade do tempo. Pastor, eu estou sem tempo. Pastor, eu estou sem tempo. Pastor, eu estou sem tempo. Irmão, se o dono do tempo soube criar o tempo, se você está sem tempo, você está dizendo que Deus é errado. Ele está falando com alguns aqui. Ele está nos achando. Temos a audácia de falar para o Senhor. 24 horas está pouco. E Deus está olhando para você e dizendo, é você que está sem prioridade. Porque a gente quer aumentar o tempo. Irmão, se Deus aumenta para 28, 30 horas, a gente morre. Se a gente não está dando conta dos 24, como seria a gente com 30 horas? Já viu como é que está o ser humano? Dá-lhe suplemento que o corpo não está dando conta. E você diz, repõe suplemento aí, melatonina para conseguir dormir, porque o negócio está brabo. Já viu isso? E toma isso, e toma aquilo. Por quê? Porque a gente não se alimenta, porque a gente não faz o que deveria fazer, a gente está sempre preocupado, acelerado, e o cabelo vai caindo, e você toma suplemento para poder crescer cabelo de novo. Mas você faz tudo isso porque não consegue concordar que não está sabendo administrar o tempo que o dono do tempo te deu. Eu acho que eu vou parar por aqui, né? Sinto. Terceira e última preocupação que tem nos levado à ansiedade e nos impede de entrar no descanso de Deus. A preocupação gerada por sentimentos. Lucas 12, 26 diz, se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Entenda algo, as emoções dominam as nossas vidas. E nem sempre entendemos os seus porquês. Na maioria das vezes, o que você sente, você não sabe por que sentiu. Você diz, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste. Por isso o medo, a tristeza, a angústia, a raiva e muitos outros sentimentos que podem alimentar ainda mais a sua ansiedade.
Só que Jesus ensina a gente se render diante do impossível. Isso é evangelho. O evangelho, a evidência do evangelho, do cristianismo, não é sobre a gente fazer, é sobre o que já foi feito. Não é sobre a força do seu braço, é sobre o preço pago. Já foi algo feito. Eu preciso render diante do impossível e aprender a confiar em Deus. Você pode fazer isso hoje. Você pode experimentar algo novo hoje. Nós precisamos parar de alimentar sentimentos ruins. Nós precisamos fortalecer boas impressões. Deixa eu falar algo, existem fatos e palavras que geram ansiedades. Mas o nosso coração não pode estar sujeito totalmente às coisas externas. Irmãos, uma notícia errada, vista amanhã em um telejornal, te torna ansioso. Uma notícia. Nós precisamos aprender a colocar Efésios 6,14 em prática. A couraça da justiça. A couraça da justiça protege o peito do soldado. Isso é um símbolo de proteção emocional. Onde você não é atingido por qualquer coisa. Ei, Jesus mandou você olhar. Olhem os pássaros. Os corvos e outros animais. Sabe o que eles significam? Eles significam liberdade. Eles não estão presos a nada. Eles estão voando, eles estão alcançando aquilo que Deus determinou para eles. Mas olhe as flores. A palavra diz, olhem os lírios do campo. Sabe o que os lírios nos lembram? A beleza da vida. É você dizer, eu não tenho tudo o que eu quero. Mas hoje eu tenho tudo o que eu preciso. É você olhar ao redor da sua mesa e dizer, os meus filhos estão saudáveis. É você ceiar e dizer, obrigada, Senhor, pelo pão de hoje. Eu não preciso armazenar para estragar, Senhor. Porque aqueles que não confiam, guardam. Mas aqueles que confiam no Senhor, recebem a provisão diária. A provisão fresca. Nós precisamos parar de olhar para as coisas pequenas. Nós precisamos parar de olhar para as coisas ruins. Nós precisamos urgentemente, meu irmão, minha irmã, voltar a contemplar a beleza de tudo o que Deus criou. Você não contempla um carro, não. Você não contempla uma casa. Isso é coisa criada por mãos humanas. Mas você tem que voltar a contemplar as árvores, o mar, tudo aquilo que o Senhor tem criado e criou. Entenda algo como os pássaros, que na sua fragilidade têm leveza para voar. Os sentimentos podem passar, mas a bênção do Senhor permanece. Ei, aquilo que você sente hoje é hoje. Aquilo que você está sentindo agora é agora. Mas o Senhor tem uma palavra para você. A minha bênção permanece na sua vida. Entregue a sua ansiedade. A proposta que o Senhor tem para mim e para você hoje é entregue. Você é capaz de entregar? Versículo 29 diz, vosso Pai. Alguém aqui é filho de Deus? Dá um glória a Deus bem alto. Existe uma palavra para você. Vosso Pai sabe que necessitais delas. Ei, tudo que você precisa, Ele já sabe. Tudo que você está querendo, Ele já sabe. O Senhor está querendo hoje que nós tenhamos uma postura de lançar. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, levanta ela do seu lugar e fala para ela, Ele tem cuidado de vós. Fala para Ele, Ele tem cuidado de você. Ele está olhando para você. Ei, como que a gente vai vencer a ansiedade? A oração.
A oração é a solução para a ansiedade. A solução é o remédio. Quando nós desabafamos, quando nós entregamos todas as nossas preocupações diante do Senhor, nós somos curados. E é para isso que nós viemos aqui hoje. Eu vou te dar 1 minuto para que você levante suas mãos como uma forma de rendição. E faça a oração mais perigosa que você já fez até hoje. A oração de lançar sobre Ele todas as suas inquietações. Lançar sobre Ele todas as suas ansiedades.